Então, bem-vindos à aula 15 de estruturas de dados avançadas. Hoje a gente vai ver o algoritmo remover na árvore AVL. Okay? Então, aqui é o sumário que você tem dessa aula de hoje, okay? Que basicamente a gente vai ver como é que vai funcionar essas rotações lá para o algoritmo remover, que basicamente são as mesmas, só que com uma leve modificação lá da análise, ok? E depois a gente vai para o nosso algoritmo remover, ok? Então, em aulas passadas, a gente viu a árvore binária de busca, não foi? Opa, espera ainda que eu fui aqui. Sim, aqui. Em aulas passadas, a gente viu a definição de árvore binária de busca, ok? Que é uma árvore de busca binária. Aliás, a gente viu a definição da ABB, que é AVL, ok? Então, é uma ABB, ou seja, é uma árvore binária de busca, em que cada nó, né, aqui eu estou dizendo que o V, você tem que o BAU dele, o que é o BAU? É a altura da subárvore direita menos a altura da subárvore esquerda desse nó, né? Então, você vai ter aí essa diferença, que tem que dar menos 1, 0 ou 1, ok? Então, é do jeito que está aqui, né? Tem que ser menor do que maior do que menos 1 e menor ou igual, né? Menor ou igual do que o menos 1 tem que ser menor ou igual do que essa diferença, que é menor ou igual do que o 1 positivo, tá? E claro, né, a gente disse que quando o nó ele obedece isso, ou seja, quando o BAU dele é menos 1, 0 ou 1, a gente diz que ele é regulado. Em caso contrário, a gente diz que o nó ele é desregulado. Então, se tiver algum nó desregulado na árvore, então isso quer dizer que a árvore não vai ser binária de busca AVL. Ok? Ela vai ser... Ela pode continuar binária de busca, só que ela não vai ser AVL. Tudo bem? Então, dando prosseguimento aqui, a gente vai para as nossas rotações, tá? Então, eu vou colocar aqui a nossa lousa virtual. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. O problema que pode dar na sua remoção, ok? Então, essa árvore binária aqui, ela é AVL, tá? Aqui você pode colocar os nós aqui para ela ser binária de busca, tá? Mas o fato é que ela é AVL sim, ok? Então, o problema é quando você remover esse nó aqui, ó. Tudo bem? Ó, porque se você for remover esse aqui, ó, ela ainda continua sendo AVL, ok? Se você remover esse aqui, ela continua sendo AVL. Só que você pode remover esse camarada aqui, aí o BAU desse aqui ele tem que ser a altura da árvore direita, que no caso vai ser 0, né? Eu vou ter tirado esse nó aqui. Aí menos a altura dessa subárvore aqui, que é 2. Ou seja, você fica com menos 2 aqui no BAU. Okay? Ou seja, você pega esse nó aqui para ser desregulado. Okay? Então, ele fica desregulado depois que você faz uma remoção nessa árvore aqui. Então, como é que a gente vai tratar essa remoção aqui? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Basicamente, a gente vai fazer o que tinha feito antes com aquela ideia lá do inserir, tá? Então, quando eu tirei um nó daqui, aqui ficou com poucos nós, não foi? Nessa subárvore aqui da direita, no caso. Então, aqui a ideia seria pegar os nós que está aqui para colocar para o outro lado, ok? Então, seguindo aqui essa ideia, a gente vai fazer rotações, tá? Então, a gente já viu que basicamente tem dois tipos de rotações, que são a simples e a dupla. Ok? Então vamos pensar como é que a gente faz essas rotações aí. Ok? Então, aqui para o caso do remover. Ok? Então, você tem aqui, né, essa árvore. Aí eu vou falar que você fez uma remoção essa árvore T3 aqui, e que você diminuiu, né, a altura dela, e o BAU desse P aqui, ó, ele ficou igual a menos 2.
tá? Como aquela árvore que a gente acabou de ver. Então, aqui o BAU deveria ser menos 2. Só que eu tenho que fazer alguma coisa, né? E claro que esse alguma coisa vai ser uma rotação. Ok? E é evidente aqui também, né? O primeiro que dá problema, né? É esse camarada aqui, tá? Então, o T3 ele continua sendo AVL, né? Esse pedaço aqui todo também continua sendo AVL. Então, aqui o T1 e o T2 eles continuam sendo AVL, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer aquela rotação, tá? Então, vamos só fazer aqui uma análise, né? Deixa eu... Só para lembrar aqui como é que a gente faz essa rotação aqui, né? A gente sobe o U, desce o P, né? Então, a gente vai subir o U e vai descer o P. Aqui, do lado do U, eu vou deixar ainda T1, ou seja, eu vou deixar os elementos menores do que ele, tá? E aqui, depois, a gente tem aqui o T2, né? Ele é maior do que esses elementos que tem T2, eles são maiores do que o U, ou seja, eles de fato têm que estar na direita lá do U. E a gente sabe que eles são menores do que o P, ok? Então, se eles são menores do que o P, eles têm que estar na esquerda do P. Então, aqui eu vou colocar na esquerda do P, o T2. E o T3 a gente sabe que são maiores do que o P, então a gente deixa ele lá no mesmo lugar, o 3, T3. Então, simplesmente aqui é isso que acontece quando a gente faz a rotação simples, tá? Agora, é claro que essa rotação, né, ela é em torno do P, tá? Então, você pode colocar assim também que vai dar certo. Então, aqui seria uma rotação direita no P. Agora, a gente vai fazer a análise aqui das alturas, ok? Então, eu vou dizer que essa altura aqui ela ficou pequena e ela ficou igual a uma certa altura H e deu problema, ok? Então, eu removi um nó aqui, diminuí a altura dessa subárvore e ela ficou menor a ponto de desregular esse nó P aqui, ok? Então, se ela deu menor e deu problema, é porque aqui do outro lado você teve a altura H mais 2, ok? Porque aqui tem que dar menos 2 porque está dando problema, tá? Essa aqui é a nossa análise. Agora, como eu tenho certeza que eu removi desse lado aqui, eu não tenho certeza das alturas desse camarada aqui não, tá? Então aqui eu vou fazer análise para ele ser menos 1, ele pode ser menos 1, ou então eu vou dizer que ele pode ser 0, tá? Ok? Se ele fosse 1... Ah, professor, por que você não está fazendo 1? Porque se ele fosse 1, essa árvore T2 aqui, ela seria maior, ok? Do que essa T1 aqui. Então o T2 ele teria altura maior do que o T1. Nesse caso, eu vou fazer a rotação dupla, tá? Se você fizer rotação simples aqui, nesse caso aqui, onde esse camarada aqui ele tem BAU igual a 1, então você não vai ter uma árvore AVL depois, basta você fazer essa análise, tá? Então ela só vai continuar AVL quando o BAU desse cara aqui for menos 1 ou então 0, ok? Então é por isso que eu vou colocar aqui, tá? Então quando ele dá menos 1, é porque você tem que essa árvore T2 aqui, né? Ela é menor do que o T1, tá? Ou seja, eu sei que a altura até o U, né, é H mais 2. Então, nesse caso aqui, o T1 ele vai ter a altura H mais 1. Ok? Então ele vai ter H mais 1. Eu vou colocar aqui no canto para ficar melhor aqui para mim, tá? Então, aqui eu vou colocar H mais 1, que seria a altura do T1 quando o BAU do U é igual a 1, ok? E o outro ele vai diferir em 1, então eu vou colocar simplesmente H. Agora, fazendo a outra análise, quando eu tenho o BAU igual a 0, ou seja, as duas árvores elas têm a mesma altura.
Então, como até o U eu tenho H mais 2, então cada uma vai ter H mais 1 como altura, tá? Tudo bem? E claro, o T3 ele tem a altura H, ok? Então, aqui, né, eu vou pegar a altura H aqui, ele não vai se modificar, só que o T1 e o T2 eles podem ser de alturas diferentes, né? Então, no caso, o H mais 1 ele pode ser H mais 1 e H, aqui no T2, né? O T1 ser H mais 1 e o T2 ser H. E quando o BAL desse U aqui é igual a 0, você tem H mais 1 e você tem H mais 1 aqui embaixo. Tudo bem? Então, ó, quando eu vou pegar o caso quando o U, né, ele tem o BAL igual a menos 1, tá? Então, quando ele tem BAL menos 1, né, esse U aí, aqui eu vou ter a altura H e aqui eu vou ter a altura H, ou seja, o BAL do P ele vai ser 0, tá? E quando, como aqui ele tem altura H e aqui ele tem altura H, então até o P, né, eu vou ter a altura H mais 1. Tudo bem? Como tem um aqui, eu tenho altura H mais 1 também, então eu vou ficar com o BAL desse cara aqui sendo H mais 1 menos H mais 1, ou seja, vai ser 0, tá? Agora eu vou fazer aqui a análise quando o BAL do U é igual a 0, tá? Então, quando o BAL do U é igual a 0, esse cara aqui ele tem H mais 1 e esse cara aqui ele tem H, né? O T3. Então, você fica com H menos H mais 1, você vai ficar com menos 1. Ok? Menos 1. E, claro, né? Aqui você vai ter a altura, né? A altura desse cara aqui até o P, né? Você vai ter a maior subárvore, que é H mais 1. Aí você vai somar 1, você vai ficar com H mais 2, tá? Então, até aqui, ó, você tem H mais 2. Então, esse camarada aqui, a altura dele vai ser quanto, né? Não, o BAL dele vai ser quanto, né? Você tem H mais 2 aqui nessa subárvore, menos H mais 1. Lembra que eu estou pegando esse aqui, né? Ou seja, você tem H mais 2 menos H mais 1, você tem o mais 1 positivo. Tudo bem? E, claro, é evidente que, né, que a altura dele, né, nesse caso, vai ser H mais 3. Isso aqui também vai ser importante, tá? E quando eu estou considerando o BAL menos 1, né, que eu não calculo essa altura, mas eu vou considerar essa altura aqui, H mais 1, e do lado de cá vai ter H mais 1 também, ele vai ficar com H mais 2, né? Então, a altura desse cara aqui, quando o BAL do for menos 1, ele vai ficar H mais 2. Okay? Então, isso aqui ficou para quê? Né? Para saber se a minha altura ela diminuiu ou não. Se eu diminuir a minha altura ou não depois que eu fiz a rotação, tá? Ok? Então é o seguinte, a altura desse cara aqui, ó, a altura desse cara aqui, antes de você remover ele, né, era exatamente a altura do maior, que é H mais 2, mais 1, ou seja, que você tinha H mais 3, né? Então, aqui você tem H mais 3. Então, quando o BAL desse cara aqui, ó, o BAL do U, ele é 0, eu fico com H mais 3, fiquei com a mesma altura, tá? Agora, quando o BAL dele, quando o BAL do U é menos 1, você estava com H mais 3, removeu, aí fez rotação e ficou com H mais 2, ou seja, você diminuiu, né, a altura da sua árvore, tá? Então, quando o BAL desse camarada aqui ele for
menos 1, tá? Então eu vou ter que fazer isso, né? Tudo bem? Eu vou ter que dizer que eu diminuí a altura da minha árvore depois que eu fiz rotação. Agora, se o BAL dele for 0, ok? Então eu vou ficar com a mesma altura que eu estava lá antes. Ok? Basicamente, a única diferença aqui foi só aqui a análise, né? Ok, pessoal? Tá todo mundo acompanhando até o momento? Levanta a mão aí para mim. Ok. Vou dar só uma pausa aqui, só um minuto. Ok, então, dando prosseguimento na gravação, tá? Vamos aqui pegar aqui o seguinte. Ok, então, aqui as modificações lá dos ponteiros, né? Basicamente vão ser as mesmas lá da rotação simples. A única diferença que vai ser aqui entre o inserir, né? Que a gente fez é basicamente esses BALs. Ok? Então, só para recapitular, né? A gente fez o PTU recebe o pt.esc. Ok? A gente vai ter dois ponteiros aqui, né? Opa, desculpa aqui. Aqui a gente tem um PT e aqui a gente tem um PTU. Tá? Então, aqui, deixa eu colocar 15. Então, depois o pt.esc vai receber o ptu.d. Isso aqui a gente já tinha analisado antes, né? Então, ptu.d vai receber o pt e o pt vai receber o ptu. Okay? Então, ele vai receber o ptu. Então, o que vai diferenciar é o BAL agora, tá? O BAL e é claro, com relação à altura, tá? Então, eu vou pegar o BAL desse camarada aqui, ele sendo igual a menos 1, tá? Então, se o ptu.bal ele for igual a menos 1, nota aqui que eu não fiz modificação nenhuma com esse PTU, tá? Ele sempre aqui, no caso, é a esquerda. Ele começou sendo a esquerda lá de PT, então ele sempre vai ficar apontando aqui para o aqui no caso, tá? Então, se ele for igual a 1, é porque o BAL do U e do P eles vão ser iguais a 0, tá? Então, você simplesmente coloca se o PTU.BAL é igual a menos 1, então, aí você tem o PTU.BAL recebe pt.d.BAL recebe 0, tá? Lembra que o PT, ó, ele foi modificado lá para apontar lá para o U, tá? Então, aqui no final das contas, ó, você tem que o PT ele está apontando para cá, tá? O mesmo canto que o PTU tá. Beleza? Essas modificações aqui a gente já viu anteriormente. Aí, se for 0, ok? Se você tiver igual a 0, então o U vai receber mais 1, né? Ok? Então, o PTU ele vai receber mais 1 e o pt.d.bal ele vai receber menos 1. Ok? Então, vamos fazer aqui embaixo. Ok? Então, aqui eu vou colocar senão o pt.bal vai receber mais 1 e o pt.d.bal vai receber menos 1. Ok? Então, uma coisa que eu vou ter que acrescentar mais aqui é a modificação de altura, ok? Então, quando eu tenho menos 1, né? Eu tenho que a minha altura, ó, ela se modificou, ou seja, ela diminuiu, tá? Então, quando ele for menos 1 aqui, ó, eu vou colocar lá, no caso lá do nosso algoritmo, era o H, né?
Então, o H vai receber verdadeiro, tá? Deu caso contrário, ou seja, não era esse caso aqui do menos 1 aqui em cima, era 0 no caso, então você coloca F, ok? Então basicamente esse aqui é o nosso caso de rotação simples, tudo bem? Tá claro aqui, pessoal, o que foi que eu fiz? Deixa eu colocar assim, acho que dá pra ver melhor, né? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar tudo certo. Ok, estão acompanhando, né? Basicamente, a gente fez algo muito parecido à aula passada, né? Então aqui tá um pouco mais fácil de vocês acompanharem, né? Agora vamos pro outro caso, que é o de rotação dupla. Ok, então, caso de rotação dupla. Lembra que a gente tinha o P, a gente tinha o U e tinha o V, né? Ok, então aqui a gente vai ter o T1, a gente vai ter o T2 e aqui a gente vai ter o T3. E aqui em cima o T4. Então, ó, você tem essas árvores aqui. Aí o problema foi o seguinte, você removeu aqui no T4 e o BAL do P ele ficou desregulado. Ok? Então, como você removeu aqui, você diminuiu esse T4 aqui e ele deveria ser menos 2, então ele ficou desregulado. Você vai ter que fazer alguma coisa que seria alguma rotação para você pegar os nós que está lá na sua esquerda e colocar na sua direita. Tá? Então, aqui, como é que você vai fazer isso? Então aqui nesse caso particular, como eu tinha falado antes, né, o BAL desse U aqui, lá a gente tinha testado para ele ser menos 1 e 0. Tá? Então aqui nesse caso, eu estou considerando sempre que ele tem BAL igual a mais 1. Ou seja, esse lado aqui eu sei que é maior do que esse outro aqui. Ok? Então, ó, se esse camarada aqui ele tem altura H, né? Depois que você removeu, ele tem altura H e deu problema, né? Então, a altura dele, deixa eu colocar só um pouco mais aqui para o canto. Ok? Então, a altura do outro lado, né? A altura desse lado aqui tem que dar H mais 2. Ok? Porque isso aqui deveria ser menos 2, só que está desregulado. A gente vai fazer essa dupla rotação aqui para ficar normal de novo, tá? Então, a altura é até o U aqui, então eu sei que é H mais 2, tá? Então, esse cara aqui, como ele tem BAL igual a mais 1, então, essa subárvore aqui, ela tem altura maior, ok? Então, se ela tem altura maior, e eu sei que aqui eu tenho H mais 2, então aqui vai ser H mais 1. Tá? Deixa eu só colocar aqui a pessoa que está pedindo. Ok. Ok, então esse outro aqui ele vai ter altura H. Esse T3 aqui ele vai ter T1, desculpa, o T1 aqui ele vai ter altura H, porque o BAL do U ele vai ser mais 1, ok? Então você vai ficar com H mais 1 menos H, você vai ficar com mais 1 positivo. Agora o V é que ele pode ser o que for, entendeu? Ele pode ter o BAL menos 1, pode ter o BAL 0, ou então pode ter o BAL 1. Okay? Para dar menos 1, é porque eu tenho que o da direita, né? Esquerda, desculpa, o T2, ele é H, e o outro ele fica H menos 1. Ok? Você vê que como a altura do V tem que ser H mais 1, então eu tenho que ter um desses dois aqui tendo a altura maior, sendo H, ok? Então aqui, por isso que o T2 ele vai ser H e o outro vai ser H menos 1, tá? Quando é 0 é porque ambos têm a mesma altura, no caso você tem um H, e quando é igual a 1, você vai ter o H menos 1 e o H desse lado aqui. Então, basicamente, a gente vai ter que fazer essas análises aqui, ok? A altura
aqui total, né? No caso, então, aqui eu tenho 2 do lado de cá e H desse lado aqui. Então, maior é 2, H mais 2, né? Então, você vai ter a altura aqui total, H mais 3. Então, depois que você fizer a rotação, ok? Então, aqui eu vou fazer a rotação dupla em cima do P, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Que é porque é para a direita, né? Eu vou colocar a dupla. Okay? Então, coloquei dupla aqui. E vou fazer a análise do outro lado, tá? Então, lembrando que a rotação dupla, o que é que ela faz, né? O V, ele vai subir lá para o lugar do P. E o P, ele vai descer. Essa aqui é a forma mais fácil de você ver, tá? Mas você pode ver também, né, sendo duas rotações, ou seja, uma do lado do P e depois a outra do lado... uma à esquerda do U e outra à direita do P. Uma simples em cada um, tá? Mas o mais fácil que eu acho é esse aqui. Então, pensa assim. Então, esse aqui ele vai subir, vai ficar na minha raiz. O que está lá embaixo ele vai ficar na minha raiz e a minha raiz ela vai lá para o outro lado. Esse aqui ele vai ficar no mesmo canto, tá? Então, basicamente o V vai ficar aqui em cima, o U vai ficar no lugar dele e o P ele desceu e ficou aqui. A mesma ordem que está aqui, ó, T1, T2, T3 e T4, você vai ter aqui, ó, T1, T2, T3 e T4. Então, pode colocar aqui sem medo que você vai ter... isso aqui eu já falei na aula passada, né? Mas... E a gente já viu que ela continua sendo binária de busca, tá? Ela vai continuar sendo binária de busca mesmo depois que a gente faz essas modificações, tá? Então, aqui, o T1, eu tenho a altura H. Eu tenho que o T4 também vai continuar com a altura H. Agora, T2 e T3 é que pode ter aqui essas possibilidades aqui, tá? Então, você tem o H-1, tem o HH, você tem o H-1 e o H, ok? Em qualquer uma dessas possibilidades aqui, você vê que a altura máxima que você vai ter entre T3 e T2 vai ser no máximo H, tá? Então, não vai ter jeito. A altura desse cara aqui vai ser H mais 1, porque o máximo que você consegue entre T1 e T2 é exatamente H. E o mesmo vai acontecer lá para o P também, ó. Tudo bem? O máximo que você consegue entre T3 e T4 é a altura H, então você vai ter H mais 1 até esse camarada aí, tá? Então, aqui nessas... Aqui, independente de qualquer coisa, você vai ter aqui, ó, a altura H mais 1. E aqui também você vai ter a altura H mais 1. Então isso quer dizer o quê, né? Que até o V, ou seja, a altura total aqui, ó, você teve H mais 2. Okay? Então isso quer dizer o quê? Que a tua altura ela diminuiu. Tá? Aqui você tinha essa altura aqui, né? Aí esse camarada aqui ele tinha a altura H mais 1. Estava tudo ok. Você removeu um nó aí ele passou a ser H, depois você precisou fazer rotação dupla. Aí você ficou com essa configuração e com essa nova altura aqui, que seria H mais 2, ou seja, a tua altura ela diminuiu. Como ela diminuiu, você tem que tomar cuidado, né, com o resto da sua árvore, tá? Então a gente está considerando aqui que se esse aqui for um pedaço da sua árvore só, você tem que tomar cuidado com o resto lá da sua árvore, tá? Beleza? Então, agora a gente vai fazer essas modificações desses baus aí, tá? Então, aqui nessa primeira possibilidade, né? Você está com o H do lado e com o H do outro lado. Então, aqui vai ser 0. Aqui você está com H menos 1 e aqui você está com H. Então, ficou H menos H menos 1, então ficou com mais 1, tá? Então, mais 1 positivo. Desse lado aqui você está com H e desse lado aqui você está com H, ok? Então, continua com 0 aqui ainda.
Desse lado aqui você tem H e aqui você tem H. Ou seja, você tem um 0 aí. Aqui nesse P, né? E por último aqui, né? Aqui você tem H e aqui você tem H menos 1. Então fica H menos 1 menos H. Você fica com menos 1. E aqui você tem o H e nesse último aqui, nesse último caso aqui, você tem H também. Então você vai ter H aqui. Tudo bem? Tá claro até agora, pessoal? Aqui é a ideia principal. Levanta a mão quem está conseguindo acompanhar aí. Pessoal, ok. Beleza, então. Então tá dando tudo certo, né? Então vamos lá continuar, né? Então aqui basicamente o que eu tenho que fazer essas modificações aqui de ponteiro a gente já viu aula passada. Então basicamente eu vou passar rápido, tá? Então lembra que a gente tinha 3 caras aqui, né? A gente tinha o PT, tinha o PTU e aqui você tinha o PTV, tá? Então aqui basicamente o PTU é o pt.esc, o PTV é a direita de PTU, ok? E depois a gente vai fazer as modificações, ok? Então PTU.d vai receber .v ptv.esc, ok? Depois o pt.esc ele vai receber o ptv.d, ok? Aqui só lembrando aqui o que é que a gente tem que fazer aqui, né? Ó, esse cara aqui ele tem que vir para cá e esse cara aqui ele vem para cá, né? Por quê? Porque a esquerda do V, né, tem que ser o U, tá aqui, ó, aqui do outro lado. E a direita tem que ser o P, tá? Então, para fazer isso, eu tenho que pegar o endereço dessas árvores aqui, tá? Antes de fazer essa modificação. Depois eu posso fazer, tá? Então, basicamente, eu só fiz isso aqui, ó. Peguei e fiz o que está aqui em azul, tá? Agora eu vou fazer a modificação com os ponteiros lá do V, tá? Então, o ptv.esc, ele tem que apontar para o U, né? ESC, né, professor? ESC. Então, ele vai ter que apontar para o U. E a direita, né, ptv.d, vai ter que apontar para o P. Então, eu vou colocar PT aqui, tá? Então, aqui no final das contas, eu tenho que deixar o PT, né, apontado para o V, tá? Então, por isso que aqui no final eu vou pegar o PT para receber o PTV. Ok? Então isso aqui basicamente foram só modificações lá com os ponteiros, tá? Eu vou colocar aqui um pouco mais para cima. E depois vem o caso aqui do BAL aqui desse PTV, tá? Então, caso ele seja -1, eu faço essas modificações aqui, tá? Caso seja 0, eu vou deixar todo mundo sendo 0. Caso seja 1, eu vou colocar um com -1 e o outro com 0, tá? Então, eu vou colocar exatamente o caso mesmo, tá? Então, caso ptv.bal seja, aí ele pode ser -1, né? Eu testei ele com -1. Pode ser que ele seja 0, pode ser que ele seja +1. Ok? Então, quando ele for -1, o BAL do vai ser 0 e o BAL do P vai ser +1. Tá? Então, ptu.bal
vai receber 0 e o pt.d.bal e vai ser mais 1. Ok? Lembrando que esse cara aqui, né? Ó, ele é exatamente a direita de pt, tá? Por isso que eu coloquei aqui pt.d, tá? Como basicamente eu só faço a modificação desses dois caras, né? Eu vou só copiar e colar aqui, ó, pro 0 aqui de baixo, né? No caso, os dois vão ser 0. E no caso, quando for 1, né, eu vou ter outro. Então aqui eu vou fazer essas modificações aqui, né? Então eu vou colocar aqui, vai ser 0 e aqui 0. Estou colocando de outra cor só para você ver onde foi que eu modifiquei. E quando for igual a 1, você coloca menos 1 e 0, tá? Então aqui vai ser menos 1 e aqui vai ser 0. Então aqui a gente finaliza o nosso case. Ok? E o último, é claro que eu vou ter que fazer, vai ter que ser o BAL do PT. Tá? Aqui, no caso, eu tenho que, em todos esses três casos aí, eu sei que a altura lá da esquerda e da direita vão ser h mais 1. Então, eu sei que o BAL desse cara vai ser igual a 0, tá? Então, aqui eu tenho que o meu pt.bal, ele vai receber 0. E como a altura ela se modificou, então eu vou colocar o h para receber verdadeiro. Okay? Então eu boto o h para receber verdadeiro quando eu modificar a minha altura. Beleza, pessoal? Tá claro até agora? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar tudo certinho. Deixa eu ver se dá para colocar tudo aqui. Vai ficar um pouco mais difícil aqui. Pronto, por aqui. Ok, então tá dando para vocês entenderem, né? Beleza, então esse caso aqui, o da dupla rotação, é quando o BAL do U, né, ele é 1. Ok, então quando ele for 1, eu vou fazer isso daqui, tá? Agora eu vou voltar lá para os nossos slides, tá? Vou voltar para os nossos slides para a gente ver como é que ficou o algoritmo que é o do caso 1 para remover. Tá? Então, o algoritmo do caso 1, eu coloquei R aqui, né? Caso 1, R, que é o da nossa rotação, tá? Aí você tem o PT e você tem um H. Então, basicamente ficou esse daqui, né? Ficou bem parecido com o que a gente tinha antes. Então, o PTU ele vai receber o pt.esc, aí aqui o pt.u.bal. Aí eu coloquei menor ou igual do que 0. Então, quando ele é menor ou igual do que 0, eu vou ter o caso do 0 e do menos 1, porque são os dois valores que ele pode ter. Ok? Então, basicamente o que está aqui é o que a gente tinha concluído lá, tá? Se não, ou seja, o pt.bal ele vai ser igual a 1 positivo. Então, se ele for 1 positivo, eu vou fazer a dupla rotação. E dessa linha 14 aqui para baixo é exatamente o que a gente tinha feito lá, tá? Beleza? Então, vamos para o nosso algoritmo de remoção. Só que antes de ir para ele, é bom a gente fazer aquelas análises, né? A gente relembrar como é que a gente fez aquelas análises. Então, vou colocar aqui a nossa lousa virtual novamente, tá? Então, aqui para a gente fazer, né? A nossa remoção, eu vou relembrar aqui como é que a gente fazia lá o nosso remover da árvore binária de busca, tá? Então aqui você tem, eu vou colocar 3 pontos aqui para dizer que aqui pode ter, não necessariamente nulo, tá? Mas esse lado aqui ele é nulo sim, tá? Então aqui você tem o PT para cá. Okay? Então, basicamente, o que você fazia aqui nesse caso, quando você removia, né, era simplesmente pegar o PT e apontar para cá.
Então isso a gente vai continuar fazendo, tá? Então, aqui no caso, a gente tem que o PT, ele vai receber o pt.d. Ok? Então, simplesmente você vai fazer aqui. Só que você está diminuindo, né, essa árvore, ok? Você está diminuindo a altura dessa árvore, ok? Então ela vai ter um nível a menos, tá? Ela vai ter a altura dessa árvore aqui, ó. Porque quando você tirou esse nó aqui, ó, aí você tirou esse aqui, né? Aí você diminuiu em uma unidade a altura dessa árvore, tá? Então por isso que aqui a gente vai colocar o H para receber verdadeiro também, ok? Então o outro caso era quando você tinha, né? Que você tem um PT. Aí, nesse caso aqui, você tem que o D, que é nulo, ok? Nesse caso aqui também era super simples. Basicamente, você só faz apontar para cá, né? Então, aqui você continua com essa mesma ideia. Então, o PT vai receber o pt.esc. E aqui, analogamente ao nosso caso anterior, você tem que o H... ele vai ser verdadeiro porque a altura ela diminuiu, ela vai ficar somente a altura desse cara aqui, tá? Depois que você remover esse camarada aqui. Tudo bem? Então, lembrando disso aqui, levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar aí, gente. Ok? Então, estão acompanhando tudo certinho, que bom. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, agora a gente vai para os outros casos, que é o que você tem que pegar o sucessor, tudo bem? Então, aqui você está com o PT, né? Você quer tirar esse cara aqui que tem um PT, né? Aí você tem os dois filhos, né? Ou seja, você não tem que eles são... você não tem nenhuma subárvore vazia, não. De PT, ok? Então, esse aqui é nulo. E aqui você tem outro cara aqui. E aqui você pode ter mais alguns caras, tá? No caso, você pode ter aqui? Não, né? Que você não pode ter porque se você tiver mais um aqui, aí aqui fica desregulado, né? Então aqui seria mais assim, né? Ok? Mas o fato é, como é que você faz aqui, né? A gente fez assim. Você pegou aqui esse camarada aqui para ser o S, né? Ou seja, o S, ele é o pt.d. Ok? Então você tem o S para ser esse pt.d. Depois o que foi que a gente fez, né? Esse cara aqui, você pegou e apontou para cá. E aqui o PT você apontou aqui para esse, né? Então, aí depois você dá um free nesse camarada aqui que ele vai sair daí. Okay? Só que aqui a gente vai ter que ter algumas preocupações aqui, porque a gente tem o BAL agora, tá? Então, simplesmente não vai ser só fazer isso não. Ok? Então, o S.esc, a gente vai deixar do mesmo jeito, ele vai receber o pt.esc. Ok? Então, você vai apontar para cá, né? Como a gente tem o BAL agora, então você tem que deixar o S com o mesmo BAL lá de PT para depois você fazer aquela análise, né? Porque aqui se você for notar, né? Depois que o PT apontar para o S, aí a subárvore direita lá de S, ela vai continuar com a mesma altura, só que como você subiu aqui, ó, um nível a mais, aí seria equivalente você pegar essa nova subárvore aqui com um cara a menos, né? Na verdade, você pegou o cara que estava à sua esquerda, você aumentou aí a altura dela que era nula, ok? Beleza? Então aqui, nesse caso aqui, a gente vai colocar o S.bal para receber o pt.bal, tá?
E depois a gente vai pegar o PT para receber o S. Okay? Então, depois que o PT receber o S, você vai ter esse camarada aqui. Ok? Então, você fazendo isso, talvez seja necessário você fazer alguma rotação, ok? Porque é como se você tivesse diminuído, né, o lado direito, né? Então, eu vou chamar um algoritmo aqui balancear, que vai ser... eu vou passar o PT, eu vou colocar a direita, que seria a minha direita, que modificou a altura, né? E vou colocar aqui V para dizer que a minha direita que se modificou essa altura, tá? Então você pode pensar assim. Ok? Então, esse aqui seria o nosso caso, o nosso primeiro caso lá que pega o sucessor. O outro é quando está lá embaixo, né? Então, você tem o PT, vou colocar aqui. Esse caso aqui, ele está claro, pessoal? Alguma dúvida aqui? Quem está acompanhando, levanta a mão aí. Esse balancear aqui, basicamente, é aquela verificação, tá? É aquela verificação, se é verdadeiro que você modificou a altura, aí você vai fazer a análise lá do BAL, aí você vai fazer a modificação lá do BAL, mas se o BAL passar a ser -2, aí você faz rotação, né? Então, basicamente, esse balancear aqui que ele vai possivelmente chamar o nosso... Esse D de balancear o que é da direita, que você tirou, você fez remoção à sua direita, entendeu? Ou seja, diminuiu o seu lado direito, tá? Aí, se diminuiu o seu lado direito, lá da sua subárvore, você vai ter que modificar o BAL dele, né? Ou então, se ele ficar desregulado, você tem que fazer alguma rotação. Tá claro? Depois a gente vai fazer ele, tá? Não se preocupem, não. Então, vamos lá dar prosseguimento aqui. Ok? Então, voltando aqui, eu vou pegar aqui agora o caso, né, dele precisar, né, pegar o sucessor, né, que está lá embaixo, né? Então, você pega esse camarada aqui e esse aqui. Então, lembra lá que a gente pegava o pai S, né? Você tem o pai do S e você tem o S. Ok? Então, aqui você tem que é nulo, né? Que você pode ter mais alguém, que você pode ter mais alguém. Então, aqui nesse caso, para você pegar o pai de S, você faz aquele enquanto lá. Ok? Basicamente, você faz aquele enquanto lá que vai dar certo, tá? Então, eu vou pegar esse camarada aqui, eu vou colocar uma linha aqui, para dizer que o S ele vai receber o pt.d, tá? Ele vai receber o pt.d. Aí, depois disso, né, é que ele vai entrar lá no enquanto, tá? Então, para pegar esse camarada aí lá embaixo, enquanto o s.s, que for diferente de lambda, faça, né? Você pega o pai s para receber o s, e o s recebe o s.esc. Okay? Ou seja, ele vai sempre lá para a direita. Aí, depois que você tem isso daqui, ó, o que é que você vai fazer aqui agora, né? Então a ideia é você trocar mesmo, né? Porque lembra que o nosso algoritmo remover, como é que ele fazia, né? Você pegava esse camarada aqui, iria apontar para essa subárvore aqui que tem do S, e depois você pegava o S e colocava lá em cima, né? Lá na posição lá do PT. E o PT você simplesmente destruía ele depois. Agora, eu não vou destruir ele aqui agora não, tá? Eu não vou fazer isso agora não. Eu vou trocar tudo dele mesmo, tá? Então,
Então aqui nesse caso, eu vou pegar ele e vou colocar aqui embaixo. E vou pegar o S que está aqui embaixo e vou colocar lá em cima. Tudo bem? Então eu vou considerar aqui que você sabe, no caso, fazer esse algoritmo aqui facilmente, tá? Que é o trocar. Trocar, eu vou te passar o PT, ok? E vou passar o PyS.esc. Okay? Então eu vou passar esse ponteiro aqui que está apontando para o cara que eu quero fazer as trocas, e vou passar esse ponteiro aqui que é o outro que eu estou querendo fazer as trocas, tá? Basicamente é aquela mesma lá, tá? Você tem o auxiliar que vai receber o A vai receber o B, e o B ele vai receber o auxiliar, ok? Mas você tem que fazer isso para todos os caras, né? Para esse cara aqui, para esse cara aqui, para esse cara aqui, com esse cara aqui, esse cara aqui, com esse cara aqui. Tem a chave desse aqui com a chave desse aqui, o BAL desse aqui com o BAL desse aqui. Então, simplesmente você faz essas trocas desse jeito, tá? Não tem nenhum mistério, não. Então, trocou, por que você está fazendo isso, professor? É porque é o seguinte, ó, esse caminho aqui, ó, talvez ele seja, é preciso você modificar ele todo, tá? Se você precisar fazer essa modificação dele todo, aí você vai modificar a BAL, talvez você tenha que fazer alguma rotação, talvez você tenha que fazer todas as rotações possíveis, tá? Então, é por isso que eu vou trocar. E quando eu trocar, eu vou chamar o remover para esse pedaço aqui, ó. Então ele vai ficar comparando. Ah, cadê o cara? O X, né? O X eu tinha achado ele aqui em cima, só que eu coloquei ele aqui embaixo, tá? Lembra que eu troquei com o sucessor dele. Aí o cara ele vai ficar caminhando assim, né? O meu remover. Aí quando ele chegar até aqui, né? Ele vai cair naquele caso que é só você colocar para cá. Aí, na pilha recursiva, ele já vai consertar todos os BALs desses camaradas aqui e fazer alguma possível rotação também. E é claro, talvez ele tenha que fazer todas as rotações em cada um desses nós aí, tá? Então, é por isso que eu estou fazendo isso. É porque eu estou querendo aproveitar, né, a pilha recursiva para ir fazendo modificação desses BALs e para ficar fazendo esses balanceamentos, tá? Então, depois que eu trocar, né, eu troquei esses dois caras, então eu vou chamar o remover, colocar aqui remover AVL, né? Aí eu vou passar o X, né? Vou passar o pt.d, que é esse cara aqui, né? Lembra aqui? É ele que eu vou... e depois eu vou passar o H para saber se a minha altura modificou ou não, tá? E se a minha altura tiver modificado, eu vou lá chamar meu balancear, tá? Então, eu vou chamar o meu balancear, coloco o PT. E claro, né, se ele modificou a altura desse lado aqui, lá do PT, então é porque eu vou ter que fazer... rotações lá para a direita, tá? Ou seja, eu modifiquei o meu lado direito. Aí eu vou colocar D aqui, tá? E aqui eu vou passar o meu H. Ok, gente? Tá claro aqui? Aqui talvez tenha ficado um pouco complicado, mas basicamente é isso, né? Tá claro aqui a diferença entre esses dois aqui? Levanta a mão aí para mim, vai. Quem tá conseguindo acompanhar. Porque usar o S que é o sucessor, né? Porque quando você tem dois caras, por exemplo, aqui, esse aqui, né? Quando você tem esses dois caras aqui, ó, os dois filhos, né? Você simplesmente não pode tirar ele daqui, né? Porque o pai dele, né? Se ele tiver pai, eu vou dizer que ele tem um pai aqui, ó. Esse pai dele, ele tem, sei lá, é o ESC, né? No trocar, o senhor usou o pai.esc, mas não usou o S. É porque o seguinte, o pai S aqui, eu tenho certeza de que é um nó da árvore, desculpa, é um ponteiro da árvore, entendeu? O pai.s.
Agora, o S aqui não, ele é um ponteiro externo, entendeu? Como eu quero fazer modificações de troca na minha árvore, tá? Como é que eu vou trocar o lugar desse cara aqui com esse cara aqui? Eu tenho que trocar todo mundo, entendeu? O pai de um tem que ser o pai do outro, os filhos de um tem que ser os filhos de outro, a chave de um tem que ser a chave do outro, e o bal de um tem que ser o bal do outro. Então, para você trocar o pai, você tem que ter esse ponteiro aqui, ó. Se você não tiver esse ponteiro aí você não consegue trocar o pai dele não, ok? É porque o pai.esc, né? O pai.esc ele é um ponteiro da árvore, entendeu, Jorge? Mas aqui simplesmente ele só serviu para isso, né? O S serviu para você ver que você consegue chegar até aqui. Anteriormente o senhor fez o S, recebe pt.d. O S o S recebeu, mas o S recebeu pt.d é equivalente a você fazer isso aqui, ó. O S, em vez de apontar para cá, ele vai apontar o pt.d. Não, isso não é suficiente. Antes como é que eu tinha feito? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Antes, ó, você tinha aqui, né? Esse camarada aqui, né? Como é que eu tinha feito antes? Esse camarada aqui, ele ia apontar para essa subárvore aqui, ok? Depois, a direita do S ia apontar para a direita do PT. Aí depois, a esquerda do S ia apontar para a direita do PT. E depois o PT ele vai apontar para o S. Aí aqui tinha um auxiliar, né? Aqui tinha um auxiliar que ele ia dar um free aqui depois, tá? Então, de fato, você não colocava esse camarada aqui lá embaixo não, entendeu? Você simplesmente tirava ele. Aqui não, eu estou fazendo a troca mesmo de verdade. Eu estou trocando, né? É como se, assim, seria a grosso modo, né? Arranca esse cara daqui, coloca ele aqui embaixo. Aí o cara que estava aqui embaixo, você troca esses dois caras aí, né? Okay? Você troca os pais, os filhos, os baus e a chave deles. Tá claro? Ok, né? Beleza, então. Ok, então deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer aqui, né? Então vou dar prosseguimento aqui, tá? Então vamos pegar esse algoritmo balancear aqui e vamos ver como é que vai ser feito, tá? Então aqui você tem esse algoritmo balancear. Deixa eu só ver aqui se dá certo. Acho que vai dar certo aqui. Ok, né? Então você tem aqui esse algoritmo balancear, tá? Opa, deu um pouquinho errado aqui. Pronto, agora acho que deu certo. Então, você tem o PT, você tem o R, que seria para onde é que você vai querer fazer rotação, se é para a sua direita, então se é para a sua esquerda, tá? Então aqui, você só vai fazer alguma coisa se o H ele for V, ok? Então se for verdadeiro, ok? Se você modificou a sua altura. Se você não tiver modificado a altura nenhuma, você não vai fazer nada não, tá? Então o H ele tem que ser verdadeiro. Então se o H for verdadeiro, então você tem que fazer aqui algumas análises aqui, tá? Então se o R ele der igual a D, ou seja, você modificou a sua direita, tá? Se você modificou a sua direita, aí você pode ter essas possibilidades aqui, né? Caso o pt.bal seja. Aí você pode ter 1, tá? Então aqui você vai ter 1. Aqui do lado de cá, deixa eu ver aqui.
Deixa eu aumentar só aqui. Ok, então aqui você vai ter um cara, aí ele tem BAL 1. Então, se ele tem BAL 1, é porque a direita dele é maior. Ok? Então, a esquerda dele é menor. Aí, aqui no caso, R é igual a D, ou seja, você diminuiu a sua altura da direita. Então, se você diminuiu a sua altura da direita, você tirou esse pedaço aqui, por exemplo, você ficou com ela menos 1, né? Então, vamos supor o seguinte, né? Se aqui fosse H, né? Aqui teria que ser H menos 1, é evidente, para dar 1 aqui. Ok? Então, como você diminuiu a altura da direita, então ela foi para H menos 1, tá? Então, eu vou colocar aqui H menos 1. Aí você cortou aqui esse pedaço aqui do final aqui, ó. Aí ficou com a mesma altura aqui e mesma altura aqui. Ou seja, ficou H menos 1 menos H menos 1, então você ficou com altura 0, ok? Então aqui basicamente você vai modificar o BAL, né? E lembra que a altura antes, ó, a altura antes ela vinha até H aqui embaixo e aqui na altura total era H mais 1, tá? Porque aqui você tinha essa altura aqui sendo H, tá, gente? Deixa eu colocar isso aqui até de verde aqui para você entender. Então, a nossa altura anterior ó, era H, tá? Então, como ela era H, então a nossa altura anterior era H mais 1, tá? Porque aqui você tinha essa altura sendo H e a outra sendo H menos 1, tá? O seu BAL anterior era 1, tá? Então, depois que passou para... depois que você diminuiu aqui essa altura, então a tua altura aqui, ó, ela aqui no final das contas, ela ficou sendo H, porque você ficou com H menos 1 do lado e H menos 1 do outro lado, ok? Então a sua altura passou de H mais 1 para H. Você simplesmente coloca que a sua altura se modificou aqui nesse caso, tá? Então, aqui no caso 1, então caso PTBAL seja 1, então você coloca o PTBAL para receber 0. Aqui está aqui, ó. Aqui foi depois. E o H, ele iria receber V, né? Só que ele só chega até aqui se o H for V. Então, simplesmente eu deixo ele sendo V, não faço mais nada, tá? Agora eu vou para o caso quando o PTBAL é igual a 0. Então, eu vou aqui apagar aqui do lado esses camaradas aqui, tá? E é exatamente o que eu estou aqui, né? Eu estou aqui quando o H ele é igual a 0, que é quando ele tem os dois, as duas subárvores sendo H, né? Então aqui você tem H, aqui você tem H. Aí só que como deu verdadeiro que você removeu aqui desse lado e você modificou a sua altura, aí você foi para H menos 1. Então aqui você tem a sua nova árvore aqui, que tem a altura H menos 1. Ok? A altura aqui ela vai continuar a mesma, né? Ó, em azul aqui eu vou colocar a sua altura anterior, que era H mais 1. E a altura atual agora, eu vou pegar esse cara aqui que é H e esse aqui que é H menos 1. Então, vou continuar com a mesma altura H mais 1, tá? No caso. Mas o BAL do cara, né, vai deixar de ser 0, ó. Ele vai deixar de ser 0, porque você vai ter que subtrair o H menos 1 menos o H. Então, você vai ficar com menos 1, ok? Então, aqui eu vou colocar o pt.bal para receber menos 1. E agora, a altura não se modificou, então eu vou colocar o H para receber falso aqui. Tá? Então, talvez, eu não sei se vocês estão confundindo, então eu peço até desculpa, porque aqui eu estou colocando H, né, e tal, e lá no algoritmo eu estou colocando H, mas lá no algoritmo é uma variável, né? É uma variável booleana e aqui eu estou dizendo que H é um número, né? Mas eu acredito que dê para vocês entenderem sim, tá? Então, o último caso aqui é quando o pt.bal ele é menos 1, tá? Então, quando o pt.bal ele for menos 1,
Deixa eu voltar aqui. Quando o PT BAU ele for menos 1, eu tenho que a altura desse camarada aqui, né, ó, vai ser menorzinha, né? Então eu vou dizer que esse aqui vai ser H menos 1 e aqui vai ser H, ó. Então o BAU dele aqui vai ser menos 1. Então eu vou diminuir, ele está dizendo que diminuiu o lado direito. Então esse lado aqui ele diminuiu, era H menos 1, passou a ser H menos 2. Então quando ele passou a ser H menos 2, aí o que é que vai acontecer? O BAU desse cara aqui, que é menos 1, né? Ele vai ficar agora H menos 2 menos H. Ou seja, ele vai ficar com menos 2, ok? Ou seja, ele ficou desregulado. Como ele ficou desregulado, então eu vou ter que fazer rotação em cima dele. Então aqui no caso eu simplesmente vou chamar o caso, né, que faz rotações aqui no caso para a direita, okay? Que é o caso 1 que a gente tinha feito anteriormente, tá? Então, chamo o caso 1 R. Aqui R seria de remoção, de remover, tá? Então, passa o PT, né? E passa o H para ver o que é que ele vai fazer. Depois disso, você simplesmente continua, tá? Então, esse aqui foi a nossa análise lá do RC no D. Okay? De modo análogo, a gente pode fazer a mesma análise dele sendo E, ok? Que seria para você fazer lá para a sua esquerda, tá? Então, esse aqui é o nosso balancear, tá? Eu fiz ele em separado, né? Você vê que lá no nosso inserir, a gente fez ele, ok? A gente fez ele e lá, de fato, a gente não precisava usar muito ele, tá? Mas aqui lá no nosso remover, a gente vai precisar usar ele algumas vezes, aqui como ele dá 11 linhas, né? Então assim, basicamente a gente vai economizar um pouco aqui essas linhas quando a gente for fazer ele, tá? Tudo bem até agora, pessoal? Levanta a mão aí para mim, para quem está conseguindo acompanhar, tudo certo? Levantar a mão aí. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar aqui no chat, tá? Ok, então vamos dar prosseguimento finalmente para o nosso algoritmo remover, tá? Então, esse aqui é o nosso remover AVL, você tem o X, o PT e tem o H. Aí, o nosso primeiro caso, aqui eu vou fazer seguindo o nosso algoritmo de inserção, tá? Então, eu vou fazer a busca junto com o nosso algoritmo, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá na nossa inserção, tá? Então, talvez a gente chegue a um certo cara que ele tem PT lambda, né? Ou seja, talvez o nosso ponteiro ele chegue a um certo cara nulo, tá? Então, nesse caso, a gente não conseguiu encontrar o elemento. Então, aqui a gente simplesmente coloca elemento não existe e o H ele vai receber F. Por quê? Porque simplesmente ele não modificou nada, então ele não modificou a altura nenhuma, tá? Aí, se isso não acontece, então isso quer dizer que a gente tem que ver o cara que o PT está apontando, tá? Então, se o X for menor do que a chave de PT, ou seja, do que o PT.chave, então a gente tem que fazer a nossa busca para o lado esquerdo. Okay? Então, a gente vai fazer a nossa remoção para o lado esquerdo, tudo bem? Então, aqui é o X, é o PT.ESC e você coloca o H. Depois que você fizer isso, talvez você tenha removido lá na sua esquerda e talvez você tenha modificado a altura da sua esquerda. Aí por isso que você vai colocar o balancear PT, aí você vai colocar E, que seria lá a sua esquerda, e você vai dar o H também, porque se tiver modificado a altura, você vai chamar esse balancear. Okay? Se isso não acontece, aí pode ser que o X, né, ele seja maior do que o PT.chave. Se o X ele for maior do que o PT.chave, você tem que buscar para direita, ok? Então você vai chamar o remover recursivamente para a direita, por isso que você colocou o remover AVLX PT.D e o H. E o balancear também você vai chamar aqui, no caso você vai colocar o PT, você vai colocar o D e o H.
tá? Se isso não acontece, é porque nem é maior e nem é menor, ou seja, é porque é igual. Então, aqui no caso, você achou o cara que você tem que remover. Então, a gente vai lá para o nosso primeiro caso. Claro, depois que eu pegar o auxiliar para receber o PT. Mas a gente vai agora para o nosso primeiro caso, que é o da remoção, ou seja, que é o pt.esc igual a nulo, ok? Igual a lambda. Então, se isso aqui acontece, simplesmente a gente viu que você bota o pt para receber o pt.d e o h você coloca sendo verdadeiro, ok? Se não, aí você vai ver se o da direita, na verdade, ele é nulo. Se o da direita for nulo, você bota o pt.esc, o pt para receber o pt.esc, tá? Aí você coloca o h também para verdadeiro, ok? Depois, talvez não seja nem esse caso nem esse. Talvez seja o caso lá do sucessor, ok? Então, se isso não acontece, você vai pegar o sucessor, que é o S, né? Ele vai receber o pt.d. Aí você vai ver se esse pt.d ele já é o seu sucessor, tá? Então, se for o seu sucessor, é porque o s.esc ele é nulo. Então, se ele for nulo, você vai para aquele caso lá do S. .esc que recebeu o pt.esc, o sbal vai receber o pt.bal, depois o pt ele vai receber o s e aqui você vai colocar o h sendo verdadeiro, tá? Lá a gente colocou logo o nosso balancear.v, você pode colocar aqui também, só que para ser feito depois, né? Porque eu sei que ele pode ser feito em ambos, né? Então vamos lá. Então, se isso aqui não acontece, é porque você vai ter que pegar lá o sucessor lá embaixo, tá? Então, simplesmente a gente faz assim, né? Botando esse enquanto aqui. Depois a gente troca, né, o pt com s.s, que depois a gente faz o remover. E aqui embaixo a gente coloca aquele balancear que tinha lá no nosso segundo caso, tá? Aqui no caso você poderia colocar ele dentro aqui desse senão, e aqui em cima você iria chamar esse balancear de novo, ele sendo verdadeiro, tá? Mas assim você economiza uma linha aqui do seu pseudocódigo, tá? E aqui no final você vai liberar, né, o aux, ok? Então aqui você libera o espaço lá do aux, que você tem o seu algoritmo de remoção lá da sua AVL. Tá claro, gente? Levanta a mão aí quem tá acompanhando tudo certinho. Ok, tudo certo. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, fala aí no chat. Beleza, né, gente? Então esse aqui é o nosso algoritmo remover. Basicamente é isso, tá? Ele é um exercício lá do Jaime, tá? O Jaime deixa ele como exercício, tá? De modo geral, quando a gente faz presencialmente, a gente faz esse algoritmo juntos, tá? Então assim, presencialmente a gente teve vários algoritmos removeres lá da AVL, tá? Então assim, basicamente eu peguei a mesma ideia que eu tinha feito semestre passado, assim, eu tinha feito só, né? Mas eu ainda vou pensar um jeito melhor pra gente fazer aqui junto, tá? Pra não consumir tanto tempo. Beleza, alguma dúvida? Não? Querem falar? Próxima aula eu vou deixar vocês à vontade para vocês fazerem a implementação aqui desse algoritmo. Tudo bem? Então fiquem bem à vontade. Aí se tiver algum problema, manda e-mail para mim. Mas eu acredito que vocês façam sim. Eu já tinha conversado aqui antes da aula, né? Antes de começar, alguns alunos já tinham feito o inserir, né? Tiveram algumas dificuldades. Então não irá haver aula do Meet. Não, na próxima aula não vai haver
reunião lá do Meet, não, tá? Basicamente eu vou deixar você livre para você fazer, ok? As rotações podem ser diferentes da que foi vista em aula? Não, tem que ser exatamente isso aqui. Tem que seguir esses algoritmos aqui. Você teve alguma dificuldade, foi? Basicamente a ideia é essa, né? A ideia é você seguir o que foi visto em aula, porque senão não faz sentido, né? Não entendi. No começo, mas já resolvi. Ah, entendi. Teve dificuldade no começo, mas já deu certo, né? Então aqui basicamente vai ser. Eu tive problemas de segmentar. Exatamente, tem que ter cuidado com os ponteiros, né? Acho que minha dificuldade é só saber como usar os. Exatamente, usar os ponteiros, né? Faz direitinho, né? Usar os ponteiros. É porque se você colocar pra ele. Ó, o programa faz o que você manda, né? Que se você mandar fazer coisa errada, ele vai fazer coisa errada, né? Tá ok? Se é um asterisco, ou dois, ou três. Ah, vocês já estão brincando, né? Enfim, ó, então, se você fez lá e teve dificuldades, então aqui, teoricamente, você vai ter menos dificuldades para você fazer esse remover, né? Porque você já vai estar craque, né, em mexer com ponteiros. Talvez vocês tenham alguma dificuldade com, sei lá, ponteiro, para ponteiro, né? Acho que ponteiro para ponteiro tem um certo grauzinho de dificuldade, mas já acredito que não seja tanto, né, quanto você ter três ponteiros lá, um apontando pro outro. Ok, mas tá dando para fazer, não tá? Vocês têm que estar conseguindo fazer. Então, porque vocês estão relembrando aí C aí, né? Mas vocês já fizeram estrutura de dados em C, não foi? Vocês fizeram em C? É D? Estrutura de dados foi em C, né? Aí, pois é, aproveitar lá o gancho lá do C, né? O Eric tá dizendo que fez em Java, né? Troca a referência, né? Bota a referência, pronto, aí você tem o do Java. E lá também vai ser orientado a objeto, né? Não é estrutura, mas isso não é tão... Ok. Mas tu não fez em Java daquele jeito não, né? Não, criei um array list aí pra tu fazer a remoção em uma lista. Tu bota o array.remove, né? Não foi assim não, né? Tu fez na mão, né? Os algoritmos, né? Beleza? Não, né? Sim. Então pronto. Então aqui você já tá... tá tudo certo, né? Ok, então tá dando pra ir direitinho, né? Tudo certo, né? O primeiro trabalho também foi ok, vocês fizeram tudo? Deixaram de fazer alguma coisa lá no primeiro trabalho? Claro, né? Nas condições do seu computador, né? Você fez lá todos os métodos lá, deu pra você testar lá com as instâncias que você podia lá do seu computador. O trabalho 1, né? Porque o trabalho 1 já faz o tempo que foi entregue, né? Eu acho. Ok, então, pessoal, podemos finalizar a aula. Tem mais alguma dúvida? Essa lá de implementação eu vou colocar no sábado agora, tá? Porque a aula passada eu tava com crise de garganta, né? Na verdade, eu ainda tô me recuperando ainda. Por isso que eu falo só durante as aulas, assim, né? Beleza? Então pronto, podemos finalizar a aula, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pois então é isso, tá, gente? Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço.
Fiquem todos com Deus, tá? Saúde para cada um de vocês também. Valeu!